E aí galera, beleza? Eu sou o Matheus, seu mais novo apresentador do Ponto Cultural, e no programa de hoje vamos falar a respeito da tecnologia nos tempos atuais. Então fica ligado que já estamos no ar. Sejam bem-vindos a mais um Ponto Cultural, o seu ponto de encontro com a cultura de Jacareí e região. No episódio de hoje, vamos conhecer mais sobre o mundo dos games. É com você, Amanda. Fala galera, hoje estamos na Toca do Guaxino, um streamer aqui de Jacareí, e na matéria de hoje vamos conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho. Bora dar uma conferida? Vocês sabem o que é um streamer? Streamer é uma pessoa que transmite ao vivo conteúdos para plataformas como o YouTube e a Twitch. No caso do Guaxino, ele gosta de fazer lives jogando jogos de história ou cooperativos com seus amigos. Para começar a nossa entrevista, eu acho que seria legal a gente começar falando uma coisa mais agitada. Então, quais você acha assim que são os tipos de jogos mais que estão no topo assim hoje em dia? Bom, tem vários na verdade. Tem jogos que são competitivos, tem o Valorant, LoL, o CS também, e também tem o nicho também que é mais voltado para os lançamentos, que teve o Resident Evil, agora vai ter outro jogo também lançamento que é o Samsung, que lançou acho que ontem. O pessoal já vai estar produzindo bastante conteúdo a partir dele. Então fica mais ou menos nesse nicho entre competitivo e lançamentos. Esses jogos são chamados de FPS, ou First Person Shooter, que seriam os jogos de tiro em primeira pessoa. E também tem os MOBAs, que seriam os jogos 5 contra 5 em uma arena, com o objetivo de destruir a base inimiga. BR seriam os Battle Royale, onde os jogadores competem dentro de um mapa grande para serem o último a sobreviver. E o que você acha que é mais importante assim num jogo para você como jogador? Bom, num jogo é o que mais te divertir mais. Independente se for questão de gráfico, som, tem o pessoal que acha um pouco mais importante essa parte de o jogo precisa ter gráfico bom, o jogo precisa ter uma história boa, mas eu acho que no final o que mais te divertir é o que vale. E no caso da produção de lives, vídeos, você conseguir achar um meio termo entre diversão e entretenimento também, de você conseguir extrair, conversar com o pessoal do chat, conseguir extrair alguma jogada. No caso dos competitivos, uma jogada que foi na sorte que o cara conseguiu jogar, aí ele consegue separar esses trechinhos e fazer uma piada depois, assim. Então essa parte de interação e conteúdo também do jogo fica bem interessante. E o que mudou, assim, nos jogos de antes, assim, eu falo 2015, 2010, assim, pra agora? Olha, difícil essa pergunta. Bom, eu acho que é mais na questão de... Acho que tanto janela de lançamento entre um jogo e o outro, quanto mais na qualidade final do produto, né? Porque hoje em dia tem muito do... Vou mostrar um trailer do jogo, ó, ele vai ser assim, e no final ele parece que não fica bem acabado, bem feito, e aí fica aquela ideia de que vou comprar um jogo, mas ele só vai ficar jogável mesmo depois de algumas atualizações. E antes não tinha isso com uma frequência, então geralmente quando um jogo lançava, ele já estava praticamente pronto. Não tinha essa de correção, aplicar correção e tudo mais. Lançava até um pouco mais rápido. Agora, além de demorar, sai parecendo incompleto, parecendo uma versão beta do jogo. Para os streamers, o setup, também conhecido como configuração de montagem de computador, é muito importante, já que os jogos de hoje em dia pedem por PCs mais potentes. Então depende do que a pessoa vai querer fazer, na verdade, né? Se a pessoa for querer focar em jogos competitivos, eu acho bacana ela montar uma configuração para não atrapalhar o jogo dela e ao mesmo tempo ela conseguir entregar uma qualidade de imagem interessante para quem está assistindo. Eu vejo isso bastante no pessoal que transmite através de consoles, porque é mais prático, mas em questão de qualidade final, o PC acaba sendo um pouco melhor na questão de você configurar resolução, taxa de quadro, taxa de bitrate, até mesmo HDR, dependendo da plataforma. E basicamente isso, o que a pessoa vai querer transmitir. Se ela quiser transmitir um modo história, que não precisa de tanta velocidade, ela consegue pegar uma configuração mais simples. Agora, se ela precisar de um equilíbrio entre qualidade, velocidade e
qualidade de transmissão, aí já vai ter que pensar um pouco mais na configuração do PC, que ela vai precisar montar. E em relação a plataformas, assim, tem alguma plataforma que esteja muito em alta? Ou quais são as melhores plataformas para você streamar, fazer suas lives? Então, hoje em dia tem muitas plataformas que estão surgindo, mas eu vou focar em duas, porque são as mais importantes, assim, nesse nicho, que é a Twitch e o YouTube. Então, fica meio dividido entre essas duas plataformas na questão do seguinte: se a pessoa quiser mais interação com o chat, mais interação com o pessoal que está assistindo ele, a Twitch ela é melhor nesse quesito, porque o pessoal já entra nessa plataforma para conversar com um streamer e tudo mais. E agora no YouTube já é um pouco mais invertido esse cenário. A gente tem o chat, mas geralmente a pessoa que assiste no YouTube tem uma qualidade melhor, mas assiste ou do PC, ou do celular, ou até mesmo da TV, que tem esse suporte para as Smart TV, mas é mais para a pessoa assistir. E a qualidade de imagem acaba sendo superior da Twitch, no caso. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da matéria. Não se esqueça de acompanhar o trabalho do Guaxinim nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui e eu vou dar uma jogada. Tchau! Muito obrigado, Amanda, pela matéria. Não pense que vamos ficar apenas no mundo dos games. No nosso Indica aí de hoje, a Sofia foi conhecer o MIC, o Museu Interativo de Ciências. Bora conferir o que ela aprontou? Oi gente, começando mais um Indica aí, e hoje nós viemos conhecer o Museu Interativo de Ciências. O Museu Interativo de Ciências, também conhecido como MIC, foi criado com o objetivo de despertar o interesse pelo estudo da ciência, com instalações modernas que seguem o formato do projeto Catavento. Bom, o MIC ele foi criado na intenção de divulgar a ciência para as crianças, para os jovens, adultos, para todas as idades e tornar ela mais atrativa. Então a ideia é aproximar esse mundo que parece às vezes tão distante, tão sério, do público geral. Então a gente está aqui para transformar isso em algo divertido. O MIC recebe os mais diversos públicos, sejam escolas ou apenas pessoas que decidiram ir conhecer o lugar. A visitação é de terça a sexta-feira, a gente tem 4 horários e atende assim, o atendimento é voltado para o grupo escolar. O público também pode participar, mas assim, ela é guiada, então ela tem esse público escolar como prioridade. A gente tem 4 horários, de manhã às 8 e às 10 e à tarde às 1 e às 15. E aí aos sábados que a gente faz a visitação também para atender o público geral, que no momento a visitação está sendo guiada também, e é das 10 ao meio-dia. E além de todas as atrações que podemos conhecer durante o passeio, o museu também oferece outros projetos. Bom, além da visitação normal aqui do nosso acervo, o MIC também tem eventos de férias, que traz bastante parceiros com atividades diferentes do que tem aqui, oficinas, a gente tem observação noturna. Então a gente tem parceiros ligados à astronomia, como o Céu Profundo, que sempre traz telescópio para a gente fazer observação. A gente é parceiro também do pessoal de Lorena, da USP, com show de ciências. Então tem várias outras atividades além apenas da visitação. Lembrando que o MIC oferece várias atividades imersivas, para você aprender enquanto se diverte. Espero que vocês tenham gostado de conhecer o MIC comigo. O Indica aí fica por aqui e nós voltamos pro estúdio. E para os curiosos de plantão, o MIC é um lugar bem interessante para a gente conhecer. Valeu, Sofia, pela indicação. Mas não pense que acabamos por aqui. A Camila bateu um papo com um consultor em tecnologia audiovisual. É com você, Camila. E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Ponto Cultural Entrevista. Hoje estamos recebendo o consultor em tecnologia audiovisual, Fernando Moreira, para conversarmos sobre a inteligência artificial no nosso dia a dia. Olá, Fernando, é um prazer ter você aqui conosco. Obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite. Estou aqui para ajudar no que eu puder. E para começar, eu já queria entender o que é inteligência artificial. Bem, vamos lá. Inteligência artificial é uma tecnologia que a gente pode comparar com a eletricidade. Porque é uma tecnologia que ela já está em tudo, né? Você nem percebe, né? A inteligência artificial, ela está tanto no seu dia a dia, ela está... Por isso que a gente compara com a eletricidade, não sou eu que comparo. Um dos criadores desse novo modelo de inteligência artificial, né? Um dos fundadores da OpenAI, antes de ser OpenAI ainda,
ele que definiu isso, que é uma tecnologia geral, né? Porque primeiro que a gente pensa que existe uma IA, não existe uma IA, né? Essa IA moderna, ela vem de duas bases, né? Que é o aprendizado de máquina e o aprendizado profundo, o deep learning e o machine learning, né? Então isso aí foi uma base que criou essa nova IA que nós conhecemos, que nós pobres mortais podemos usar, né, no nosso dia a dia, que é a tal da IA generativa. E ela veio de uma maneira assim que junta, a gente fala assim, outros módulos, outros tipos. Porque a gente tem um monte de IA, né? Mas e que já está há muito tempo aí junto com a gente. Previsão do tempo, já usa IA há muito tempo, né? Esses robôs de fábrica que vão lá, já usam o tipo de IA. Mas são IAs embarcadas, são IAs mais que tem uma coisa muito bem definida. Já essa nova nossa, aí é generativa. O papel dela é gerar, inventar as coisas para a gente, né? Mas ela está aí, ela como inteligência artificial, nesse conceito geral, ela está em tudo. Então, é uma tecnologia de uso geral, né? Quando você pega o seu celular, tem. Você assiste televisão, tem. Você assiste streaming, tem. Você ligou seu carro, tem, né? Em algum lugar ela está no seu dia a dia aí, né? E existem formatos diferentes de IA? Existe mais de um modelo? Sim, a gente tem. Então, vamos dizer, alguns tipos. Preditiva, prescritiva, a generativa, né? A previsão do tempo, por exemplo, ela pega o que já aconteceu, né? O que pode acontecer. Então ela usa dados antigos, né? Que ela vem lá, que é a descritiva, acho que é descritiva. Então você vai e analisa tudo que já aconteceu. Aí você vê tudo que pode acontecer, né? E aí você faz uma previsão a partir disso. Então você está usando aí 3 tipos de IA, mas no nosso dia a dia, às vezes a gente está usando mais de um tipo e nem percebe, porque são módulos que vão sendo acionados, né? A gente está usando a IA, por exemplo, aí de repente eu peço para fazer uma imagem, né? A imagem não faz parte do que a gente chama de modelo de linguagem. É um tipo de linguagem também, mas ela pega um módulo lá, opa, esse módulo aqui, vamos fazer imagem para você, né? Então ela aciona alguma coisa dentro desse mundo aí, né? Desse contexto das IAs, né? Mas isso hoje é tão transparente, porque essa que a gente usa agora, que é chamada generativa, o que é legal dela? Ela conversa em modo natural, a gente escreve e fala com ela, não é de máquina para máquina, né? E é esse o grande lance, da gente ser uma coisa com qual a gente conversa, que a gente fala, linguagem natural, hoje até por voz, né? Então eu peço uma coisa, de repente ela, entrou a imagem, ela vai lá, busca outro modo e já faz aquilo que você pediu, né? Não é exatamente esse papel dela, né? Mas ela vai juntando as coisas. E hoje ainda tem outras coisas que estão inventando. Esse ano é o ano da IA agêntica. 2026 virou o ano da IA agêntica, que é a IA que faz tudo sozinha, são os agentes de IA, né? Até o ano passado a gente estava trabalhando a IA mais sozinha, né? Mas agora não, agora a IA pode pegar o seu WhatsApp, pega o seu WhatsApp, pega as mensagens, já filtra suas mensagens, já pode criar respostas, já pode mandar, né? O maior medo de fazer isso, né? E aí a gente tem que colocar o humano em algum pedaço aí, porque senão vai dar porcaria, né? Se deixar ela sozinha, né? Tem casos aí famosos, não é de agora, mas por exemplo, uma empresa aérea pegou e deixou a IA trabalhando. De repente a IA não encontrou uma resposta, ela inventou. Esse é um papel que ela tem, né? Se ela está sempre querendo te dar resposta, querendo te agradar, te dar resposta, isso aí tá no treinamento dela. Então ela não achou a resposta, ela inventou, né? Essa pessoa está procurando como é que ela fazia para ter desconto numa viagem de luto. Ela estava indo viajar para o enterro de um parente e ela sabia que tinha um. Aí ela falou, não, compra a passagem e pede desconto. Porque ela não achou a resposta do jeito que a pessoa estava pedindo. Só que não era assim. A pessoa tinha que pedir o desconto antes e avisar que estava fazendo isso. A empresa foi processada, porque ela pegou e começou a dar, a IA inventou isso na cabeça dela como uma boa resposta e começou a dar isso como resposta, né? E começou também a querer dar passagens, né? Esse é um perigo que a gente tem, de deixar ela trabalhando sozinha. Aí a gente tem que colocar o ser humano em momentos críticos, né? Imagina, por exemplo,
chatbots para a área de saúde, né? Teve uma pesquisa agora de Oxford mostrando que eles estavam mais atrapalhando as pessoas do que ajudando. Porque as pessoas não sabiam exatamente como... Quando a pessoa vai ao médico, às vezes, não sei, não, você está com dor? Não, é essa. E a IA não consegue interpretar essas variáveis. Você tem que ter um ser humano para estar interpretando isso. E aí a IA começava a dar respostas absurdas, né? Teve um outro caso que puseram a IA para fazer comparação de diagnóstico de médicos. A IA começava a dar diagnóstico, mas ela não tinha nem conversado direito com a pessoa, ela só analisava algumas coisas do prontuário e inventava respostas bonitinhas, perfeitas, mas totalmente irrealizáveis, né? Então não é correto afirmar que a IA é 100% confiável, né? É preciso ter um certo cuidado com essa ferramenta. Totalmente. Imagina um jogo de forca. Sabe aquele joguinho de forca que a gente vai escolhendo a letrinha, né? Você vai... isso é por probabilidade, a gente vai olhando. A IA é isso, só que absurdamente, com esteroides, né? Porque certos modelos, como o ChatGPT, pode ter 7 a 10 trilhões de pedaços de palavra. Porque ela trabalha com pedaços de palavra transformados em números, que são transformados em vetores para andar no universo semântico matemático. E aí, por probabilidade, o que está mais próximo, ela vai buscando, né? É probabilidade, é número. Ela não entende sua pergunta. Ela não sabe o que é uma palavra. Ela sabe o que é matematicamente mais provável dentro daquele universo para dar uma resposta. Só que como você tem um universo enorme e um treinamento bem feito, ela começa a falar de um jeito que a gente acha que ela sabe o que a gente está pedindo, né? É maravilhoso a gente pensar como é que esses matemáticos chegaram a isso, porque além disso, não importa a língua. A gente, às vezes, antes a gente tinha muito problema de tradução. Hoje você não tem. Você fala com a IA em português, pede a resposta em inglês, em chinês, o que você quiser, ela consegue fazer isso, porque para ela são números, né? Mas do mesmo jeito para ela são números, existe dentro desse modelo que a gente chama de hallucinations, são as alucinações, que segundo as pesquisas, não tem como eliminar isso do processo, faz parte do processo. É assim, o que ela acha que está mais lógico, ela vai responder, né? Pela lógica, né? Pela probabilidade. Se isso está certo ou não, ela não sabe. Porque ela não tem ideia do que é certo ou errado. Ela só tem ideia de que isso parece com isso e vou te mostrar isso. Muitas vezes está certo, mas outras vezes está completamente errado, né? Quando nasceu o Tiradentes? Em 1932 em Caçapava. Em algum lugar ela achou que essa resposta é lógica e vai te colocar isso, né? Melhorou muito, mas ainda tem possibilidade dos hallucinations e cada vez mais, estava acabando de ler um artigo, ela está cada vez mais querendo, nos modelos, ela tem essa coisa de agradar, de procurar te agradar e dar respostas bonitas. E às vezes a resposta está bonita, você olha assim, mas não tem lógica. Só que ela é tão bem feita que ela pode parecer que tem lógica, né? É aquela coisa do escrever rebuscado e deixar uma coisa mais bonita, né? Com palavras que às vezes não tem nem sentido. Para ela pode ser isso. Agora, como conversar com ela que é importante. Hoje é tão importante aprender a perguntar como saber fazer aquilo que você está pedindo, né? Então é o tal do prompt. Hoje a gente consegue, no prompt a gente tem que colocar muito a questão de contexto, você tem que contextualizar, porque aí, qual a lógica disso? Naquele universo enorme lá, o que está o contexto é a área que ela vai passar para buscar a resposta. Então quanto mais contexto você der, mais ela vai acertar, porque vai estar mais perto daqueles, dos pontos que vão se juntar, né? Isso matematicamente é sensacional. E você dando, eu por exemplo, às vezes escrevo prompt de 1,5 páginas, principalmente a gente trabalha com imagem, às vezes para uma imagem ficar, eu fiz um vídeo agora que eu queria um sorrisinho no final, então você vai acertando, vai pedindo a própria ajuda da IA para criar prompt, porque prompt é como máquina conversando com máquina, estou querendo dizer que eu quero isso bem detalhado, então, ela mesma me ajuda também a criar, né? Eu tenho às vezes um assistente para criar prompts, né? Porque imagem é tudo, né? Imagem, para a gente conseguir, eu quero um detalhe. Primeiro, eu quero pessoas
com cara brasileira, né? Então a gente tem que colocar isso no prompt, senão começa a vir tudo com cara de europeu e americano, que faz parte do treinamento dela, né? Então a gente já começa a colocar, ela já vai buscando. E esses detalhes que a gente quer, né? Você vai falar em português Brasil, aí começa às vezes a vir resposta em português de Portugal. Isso é irritante, mas faz parte também da coisa dela. Se ela não acha, ela vai entregar. Você pega uma IA chinesa, você pede para ela falar português, normalmente ela vai para o português de Portugal. Mesmo você falando, eu quero português brasileiro com acento assim, assim, assado, ela vai errando. E cada vez que você erra, você está gastando dinheiro também, né? Mas é o tal do prompt. Quanto mais completo, mais informação eu der, para quem trabalha com informação, você trabalha com jornalismo, quanto mais você contextualizar, der informação, mais precisa vai vir a sua resposta, que ela vai achar naquele espaço, né? Os treinamentos também demoram meses para ser feitos, mas ainda tem aquela possibilidade de ela ir buscar também na internet, né? Alguma coisa, porque aí é muito mais atual. Mas aí a gente tem que confiar nessas fontes. Então sempre pedir, vai e me dê as fontes. E às vezes mesmo assim ela mente. Tem agora também uma pesquisa que saiu de congressos mostrando que uma quantidade enorme de citações eram citações falsas. Pareciam reais, né? Você vai procurar, existe o autor, mas ele inventou, né? Ela pegou, encaixou aquilo e inventou, porque a pessoa não checou a fonte. Para quem trabalha com informação, com jornalismo, sabe a importância de checar sempre fonte, né? Com certeza. Então é essencial fazer uma revisão adequada, verificar todas as informações, todas as fontes, mesmo usando os prompts corretos, não é mesmo? Sempre, sempre. Nunca confie na IA. Porque, de novo, ela não é um banco de dados no modelo que a gente pensa. Ela é um modelo matemático de probabilidade. E com probabilidade, pode errar, né? E ela erra mesmo, né? Então, às vezes a gente faz a mesma pergunta e ela dá respostas diferentes, né? Porque faltou contexto, faltou alguma coisa, e porque ela é generativa. Ela está sempre gerando alguma coisa nova. E existem dicas para saber diferenciar o que é real do que é inteligência artificial em uma matéria escrita, em um vídeo, em uma imagem? Olha, eu tenho falado uma coisa assim. Hoje está muito difícil já. Imagem está ficando cada vez mais difícil. Imagem estática, eu acho que já chegamos ao momento de falar que assim, tem imagem que é impossível você falar, ela é real, não é. Tá? Imagens em vídeo, principalmente as que são faladas, pela prática a gente percebe o tipo de entonação, tudo, mas é erro de prompt. Porque prompt muito bem feito, a gente consegue enganar também, né? E assim, eu tenho pessoas falando assim, poxa, eu quero fazer um vídeo, ele acha que você faz um vídeo, joga um prompt, sai um vídeo pronto, né? Tem ferramenta que faz isso. Faz bem? Não, né? Se você nunca fez um vídeo na vida, nunca soube o que era fazer um roteiro, descrever iluminação, descrever câmera, descrever posicionamento de câmera, descrever ângulo de câmera, descrever maquiagem, textura, isso é o que a gente faz para produzir um vídeo profissional, que é a mesma coisa que você precisa para fazer um vídeo com IA profissional, né? Então acho que tem assim, quando você pega um vídeo profissional feito com IA, ele é preocupante, porque já dá para chegar, ele tem um certo custo, né? Muito mais barato ainda do que fazer. Você imagina, vamos dizer, outro dia eu fiz um vídeo para uma palestra, eu demorei 4 horas. Mas é um vídeo onde tinha um ator, atores de fundo, um escritório. Imagina o trabalho que ia dar para gravar esse vídeo. Só para gravar eu teria gastado mais do que 4 horas. Mas edição, tratamento, né? Então ele saiu do zero, do roteiro, que a IA também me ajudou, do roteiro, criação, tal, até o final, 4 horas. É impossível você conseguir fazer isso, né, se não fosse a IA ajudando, né? Mas o resultado final, hoje você consegue enganar muito bem. E quando você tem, assim, isso preocupa,
É muito preocupante porque ela realmente pode enganar. E é o que tem acontecido muitas vezes, né? De propagandas falsas, que a pessoa vai, ela busca, usa um ator famoso, faz um deepfake dele, põe ele vendendo alguma coisa, né? Eu mesmo já denunciei várias vezes. Quando você vê assim, vender uma televisão por um preço absurdo, você fala, alguma coisa tem, né? Tem que ficar atento. O que eu falo assim, tá muito perfeito? Já toma cuidado. Até porque esse pessoal acha que o perfeito é melhor. Sendo que, na verdade, o imperfeito, às vezes, é que mostra que foi feito por humano. Então, quando está perfeito demais, eu já fico o pé atrás. Né? E com a inteligência artificial presente no nosso cotidiano, existe uma chance de criarmos uma dependência na inteligência artificial ou até mesmo que essa ferramenta ameace empregos? São duas coisas, né? A dependência, ela é real, como tudo, né? A gente já veio de várias dependências aí na vida, né? A última foi o celular, né? As redes sociais, que você nem percebe, você gastou meia hora da sua vida, 40 minutos da sua vida vendo a vida dos outros, né? Porque ela é envolvente. E a IA tem essa mesma questão. Só que a IA ela atrapalha. Esse outro faz a gente gastar tempo, perder tempo vendo a vida dos outros. A IA tem um outro problema. Você fica dependente, às vezes, de fazer coisas que são normais para você. Então, o escrever, por exemplo, é um problema crítico que a IA está atrapalhando já tem pesquisas mostrando. E eu acho que a gente tem que ter muito critério. O MEC acabou de lançar algumas coisas, não acabei de ler tudo, que eu ainda preciso ver, e também a União Europeia também mostrou a IA na educação, né? Que a gente tem que ter muito critério para esse tipo de uso. Então, outro dia dei uma palestra para professores e eu coloquei a IA como co-criadora. Então, a ideia continua sua, a ideação continua da pessoa, tudo. A IA vai ajudar a potencializar a sua criação, né? Mas a gente precisa tomar muito cuidado de não querer que a IA crie para a gente. Isso, quando você quer que a IA faça para você, é onde está o grande erro, né? A IA pode ajudar, melhorar aquilo que você já faz. E aí vai potencializar. Mas se você quiser começar a deixar a IA fazer por você, você vai entrar num mundo que fica tudo igual, né? E é onde a gente vê muitas postagens assim, que as pessoas... Eu mesmo no LinkedIn, eu vejo, tem robozinho, o pessoal já cria para fazer postagens. A própria IA deles também já detecta e já diminui, né? O algoritmo já atrapalha a difusão disso. Por quê? Porque está usando uma ferramenta, né? E está fingindo que é uma pessoa, né? E já consegue detectar por certos padrões, né? E assim, eu como professor, a gente tem muito isso, né? O aluno começou a escrever bem de repente, falando, não tomou um suco de gênio, ele está usando a IA. Então, se ele tem alguma dificuldade, ele pode usar a IA a treinar, aprender melhor, né? Esse de treinar, por exemplo, aprendizado de inglês, aprendizado de alguma coisa que você tem dificuldade, a IA é ótima, ela tem até modelinhos que podem trabalhar isso, né? E você falou essa dependência e a outra? Ameaça de emprego. Ameaça de emprego. Eu sempre falo, a IA ela não vai tirar, ela não acaba com o emprego, ela acaba com atividades mecânicas. Então o que você pode robotizar, né? Automatizar, não é só com IA. Tem muita coisa que já podia fazer. Atendimento. Uma das coisas mais assim que fala, essa área, uma das áreas que deve sofrer muito, é a área de atendimento telefônico, aquela área de marketing, né, ativo. Por quê? Quem trabalha naquilo está seguindo um roteirinho super simples, que tem uma cartilha lá que é fala isso, fala aquilo, se a pessoa responder isso, fala isso, fala isso. É uma coisa mecânica. Isso é perfeito para uma automação, que não precisava nem da IA, já era um processo antes da IA, mas com a IA ainda fica uma automação melhor ainda. É um trabalho mecânico, é um trabalho chato, né, cansativo, né, e que pode ser automatizado. Então, o que acontece, que já está se falando isso em várias áreas? A gente tem que treinar essas pessoas para aprender outras coisas, né, desenvolver mais.
É fácil? Não. Mas a Revolução Industrial, né, ela causou isso também, né, no início do século XX, final do século XVII, XVIII, XIX, né, que você tem toda a Revolução Industrial que tirou emprego com a mecanização, né? Então não é uma coisa nova, só que a velocidade que está acontecendo ela é muito grande. Apesar de que eu vejo assim, que eu falo hype, eu falo um monte, mas ainda tem muita gente com dúvidas em todas as áreas, inclusive em altos níveis dentro de empresa, né? Que ainda não entenderam o que faz. E a IA está aí desde outubro de 2022, ou seja, vai fazer 3 anos e meio. E ainda tem gente que ainda... Ou seja, é um processo, mas assim, não é como a gente falava antes, 10 anos. Vai ser em 5 anos. Né? Então, quem está numa coisa assim, muito simples, aprenda alguma coisa nova. Já se prepare. Né? Quem trabalha com formação, ajude essas pessoas. Eu sou muito preocupado com o letramento de IA. Eu acho que a gente tem a obrigação de ajudar. Né? Como professor, pensando nisso, eu tento ajudar meus colegas professores, ex-alunos, alunos, fazer o quê? A entender, como eu falei, ó, ela é burra, ela é assim, vamos mandar nela, vamos aproveitar para potencializar, né? Não deixar ela mandar na gente, vamos usar como uma ferramenta, né? Quando a gente, eu parei até de escrever, às vezes eu pegava uma imagem assim, falava, sei lá, Gemini e Fernando, né? Ou Nano Banana e Fernando. Hoje eu não faço mais, porque eu escrevo que foi feito com Photoshop, eu escrevo que um vídeo foi editado com Adobe Premiere. Não, então é uma ferramenta, né? Cada vez mais uma ferramenta. E na nossa área do audiovisual, então, gente, aí tem cada coisa maravilhosa. Temos que aprender a co-criar, ajudar naquilo que precisa, o que vão fazer presencial. Esse tipo de programa não dá para ser feito por IA. O tipo de programa que você falou, que a gente pode... tem programa que cria podcast automático, mas é mecânico. Não adianta, né? A emoção, a interação, isso é do ser humano, né? E a IA não chega nisso. Estamos em ano de eleição, né? Quais riscos a inteligência artificial pode apresentar para esse cenário? Eu acho que é muito sério. A gente tem... Porque é muito fácil você fingir que... Quando você cria diretamente na IA e posta, tem às vezes, dependendo da IA que você usa, fica um símbolo em cima da imagem mostrando que ela foi feita com IA. Pensando até vídeo também tem umas. Mas é muito fácil da gente enganar e tirar esse símbolo, apagar, né? A questão é, de novo, aquilo sempre. Se está muito bom, está muito perfeito, checa primeiro, antes de passar para frente. E se aquilo bate exatamente com o que você está pensando, é porque alguém pensou antes, já sabe o que você gosta e está te mandando porque sabe que você vai querer passar para frente, né? Então, olha direitinho e pode até usar a IA. Joga a imagem lá e fala, isso aqui é verdade? Ela vai te dizer a probabilidade, ela já tem ferramentas que jornalistas usam para fazer checagem, né? Mas você em casa está em dúvida, não passa para frente, não vai simplesmente disseminar uma coisa que te passaram, porque você usa inclusive a IA para ver que modelo eu vou usar para fazer que fique agradável para aquela pessoa, para que ela faça isso. É um modo até que você faz também. Como você faz para a pessoa assistir um filme, para comprar alguma coisa, é a mesma coisa. Em época eleitoral, onde as pessoas investem muito, né? Os políticos, tudo, fazem um investimento, né? Na propaganda, né? Na propaganda eleitoral, né? Tem muita gente que vai fazer esse tipo de propaganda também, e tem aqueles uns que acham que estão ajudando o político, mas usando de maneiras, né, que vão até prejudicá-lo, porque às vezes ele está ajudando, ele acha que está ajudando, porque ele quer ajudar, só que ele usa da mentira, né? Mas se está perfeito demais, cuidado, checa. E Fernando, para finalizar, você é autor do livro Inteligência Artificial para Manés como Eu. E como foi desenvolver esse livro? Então, esse livro já tem mais de um ano. Tem um ano mais ou menos. Mas o que foi legal? Ele foi desenvolvido junto com a IA.
Uma das questões da parte da IA que eu uso muito é a conversa com ela. E ela me ajuda muito a pegar conceitos complexos, né, e colocar de maneira escrita ou visual de maneira muito mais simples. Então, nas minhas palestras, eu gosto de usar imagens, né, onde eu converso com ela. Olha, vamos colocar esse conceito numa imagem? Aí, de repente, vem uma ideia, a gente faz e fica assim. Quer dizer, você olha, já resolveu. O livro é a mesma coisa. Ele foi todinho conversado, né? As imagens foram criadas junto com a IA, para querer deixar uma coisa assim, que ela tem uma carinha infantil, mas ele não é só para público infantil, né? E, inclusive, a terceira idade tem gostado até mais, né? Ele tem tido uma procura muito grande acima de 40, né? E eu uso para empresários, uso para educação, uso para tudo. Tem um professor que dá aula, ele fala que é uma obra-prima, porque ele consegue ler numa tarde, você consegue ler o livro inteiro, e você tem uma noção, inclusive, com exercício para começar a brincar com a IA, né? É letramento, essa é a ideia, de difundir, fazer com que as pessoas entendam. Olha, dá para fazer um monte de coisa legal. E como as pessoas podem adquirir o livro? Olha, hoje está só na versão digital. Está na Amazon, você pode procurar lá pelo nome Inteligência Artificial para Manés como Eu, né? Que você vai encontrar, né? Daqui a pouco está saindo de novo a versão impressa. É que a impressa acabou a primeira edição, então agora eu estou negociando para a gente fazer outras, mas o digital está lá. Fernando, mais uma vez eu gostaria de agradecer a sua presença, adorei o nosso bate-papo. Eu que agradeço. Desculpa, o professor fala muito. Eu fico aqui, a gente vai trocando ideia. Espero ter ajudado. Com certeza. A nossa conversa chegou ao fim, mas você pode acessá-la novamente no nosso canal do YouTube. Não se esqueçam de compartilhar e nos seguir nas redes sociais em @TV Câmara Jacareí para acompanhar este e outros conteúdos. Eu vou ficando por aqui. Obrigada pela sua presença e até a próxima! Não sei vocês, mas eu aprendi muito sobre as tecnologias atuais no episódio de hoje. Infelizmente vamos chegando ao fim, mas você pode acompanhar esse e outros conteúdos nas nossas redes sociais, @TV Câmara Jacareí. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado e até a próxima!